Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, juntamente com suas famílias. Hoje nós teremos a correção da nossa atividade da aula passada, que fala sobre equações lineares. Antes da gente iniciar a nossa correção, gostaria de pedir para vocês a participação e o empenho de vocês na hora de fazer as atividades, porque tem apenas um grupo de alunos que estão realmente participando, que estão envolvidos. Gostaria de pedir que todos participem mais, que todos realmente busquem a sua aprendizagem, ok? Então, vamos lá então para a nossa correção. Antes da gente iniciar a nossa correção, eu gostaria de passar para vocês a noção básica do que é uma equação linear, tá certo? Então é o seguinte, a palavra equação, ela já é comum no dia a dia de vocês, tá certo? Então, o que seria uma equação? A equação é aquela expressão onde você tem uma letra, tem uma incógnita. Então, aqui, por exemplo, imagine que vocês têm a seguinte equação. Você tem uma equação 2x mais 3 é igual a 9. Então, como é que eu identifico uma equação? Então, a equação ela é identificada pelo a letra, que é a incógnita, juntamente com o sinal de igualdade. Então, quando você resolve uma equação, o que é que você faz? Você quer descobrir o valor da incógnita, o valor do x, do y, não importa qual seja a letra, que torna essa igualdade verdadeira. Para você fazer essa resolução, você segue umas regras. Geralmente, numa equação, aqui você tem o primeiro membro e aqui você tem o segundo membro. Vocês aprendem que no primeiro membro fica os termos com a incógnita e você passa para o outro lado os termos sem incógnita. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse descobrir o valor desse x, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar 2x é igual a 9 menos 3. Passou para o outro lado, trocou o sinal. Então, nesse caso aqui, fica que 2x é igual a 6. Logo, x é igual a 6. Esse 2 que está fazendo a operação de multiplicação, quando passa para o outro lado, passa com sinal de divisão. Então, você divide. E 6 dividido por 2 é 3. Então, esse 3 que nós encontramos é a solução da minha equação. Então, nesse caso, se eu pegar esse 3, colocar no lugar do x e fazer a operação, é o valor que torna essa minha igualdade verdadeira. Agora, nós vamos falar de um tipo mais específico de equação, que se chama-se equação linear. Então, quando você tem uma equação linear, o que é isso? Equação linear é toda equação que você consegue escrever utilizando esta fórmula aqui. Ou seja, de maneira bem simples. Numa equação linear, você é capaz de identificar quem são as suas incógnitas. Aqui você teria as incógnitas representadas pelo x1, x2, x3 e xn. E você teria os seus coeficientes. Ou seja, o que seria esse coeficiente? Esse coeficiente seria o valor numérico que acompanha a minha incógnita. Então, nesse caso, você teria A1, você teria A2 e teria A3 e AN representando os seus coeficientes. E por último, você teria esse valor que fica depois da igualdade, que você chama ele de
termo independente, ou seja, geralmente o termo independente ele fica depois da igualdade sem nenhuma incógnita acompanhando ele. A questão é, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Será que todos esses exemplos são exemplos de equação linear? Detalhe, então, ó, foi o que nós já vimos. A equação linear, ela possui coeficiente, ela possui incógnita e ela possui termo independente. Só porque tem um detalhe, pessoal. Observem aqui que todas as minhas incógnitas apresentam grau 1. Ou seja, o valor do expoente aqui em cima dela é 1. Ou seja, ele não precisa aparecer, mas aqui eu sei que tem o número 1. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que você vai seguir? Você vai seguir a fórmula. Tudo que tiver de acordo com a fórmula, eu chamo de equação linear. O que não tiver, não é equação linear. Então, aqui, ó, vamos observar aqui. Observem aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho aqui a minha equação, onde eu tenho as minhas incógnitas x, y, z e t. Eu tenho os meus coeficientes 4, menos 2, 3 e menos 1. E eu tenho o meu termo independente, nesse caso representado pelo zero. Observem que ela segue rigorosamente a minha fórmula. Ou seja, aqui eu tenho uma equação linear. Algo que não vai acontecer aqui. Ó. Você observa, professor, eu tenho x, y e z. Eu tenho um termo independente. Eu tenho tudo. Mas observem o grau. Qual é o grau? O grau de cada uma dessas incógnitas. Aqui ó, eu tenho um grau 2. Ou seja, aqui na minha fórmula eu tenho alguma equação com grau 2? Não. Então isso já desqualifica essa equação. Assim como acontece no exemplo 3. O exemplo 4. No exemplo 4, segue rigorosamente a minha fórmula. Eu tenho as minhas incógnitas, x e y. Eu tenho os meus coeficientes 4 e menos 3. E eu tenho o meu termo independente representado pelo menos 2. Beleza, tenho uma equação linear. No exemplo 5 e no exemplo 6, observem que você tem duas incógnitas que estão sendo multiplicadas. Na fórmula, aparece alguma incógnita sendo multiplicada? Não. Então, por esse motivo, você já elimina tanto o exemplo 5 quanto o exemplo 6. E por último, eu tenho o exemplo 7. No meu exemplo 7, eu tenho as minhas incógnitas, são todas de grau 1. Eu tenho os meus coeficientes e eu tenho o meu termo independente. Então, ela obedece a minha fórmula, obedece o padrão que eu tenho que seguir. Então, aqui eu tenho uma equação linear. Outra situação, pessoal, que caiu na atividade de vocês é quando sobre a solução. Como é que eu encontro a solução de uma equação linear? Para você descobrir a solução de uma equação linear, você vai fazer a substituição dos valores. Observem aqui o meu exemplo. Dado o conjunto solução 0, 1 e 2 e a equação linear menos 2x mais y mais 5z igual a 11, para verificar se é verdadeira essa solução, deve-se substituir os valores 0, 1 e 5 nas respectivas incógnitas. Só um detalhe aqui, pessoal, que eu me atentei agora, é porque o valor que ele coloca aqui, quero que vocês observem, no lugar desses 5, aqui é para ser 2, tá bom? Porque ele fala que a solução é 0, 1 e 2. Então, nesse caso aqui, ó, o que você vai fazer? Então, você escreve a sua equação, vamos lá escrever ela, menos 2x mais y mais 5z igual a 11. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a substituição dos valores, ou seja, o primeiro valor
vai ser o valor do x, o segundo do y e o terceiro vai ser o valor do z. Então, fazendo aqui a substituição, fica menos 2 que multiplica 0, mais 1, mais 5 que multiplica 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 11. Menos 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 1, melhor, aqui eu só tenho 1, né? Então, permanece. E aqui eu tenho 5 vezes 2, que é 10. Então, fica 0, 1 e 10. Que quando você soma, dá justamente o número 11. Então, 11 é igual a 11? Com certeza. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a solução de uma equação linear. Outra situação que pode aparecer é a seguinte maneira. É uma situação problema, onde você vai ter que transformar numa equação linear. Observe aqui o exemplo. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico que só dispunha de cédulas de 10 e de 20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar 90? Então, ó, eu vou pegar essa situação aqui e vou transformar numa equação linear. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, descobrir quem é que vai ser as minhas incógnitas. Então, quando ele for no caixa eletrônico, ele vai sacar uma quantidade X de notas de 10 e uma quantidade Y de uma nota de 20. Poderia ser outras letras? Poderia, fica a seu critério. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for montar a minha equação, então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar que eu vou ter 10x mais 20y. Isso daqui tem que ser igual a 90. Então, uma maneira, vamos pensar aqui, qual seria uma possível solução para esse meu problema? Ou seja, aqui ó, eu vou utilizar suposições, tá certo? Então, primeira suposição, eu vou dizer que ele vai sacar uma nota de 10 e 4 notas de 20. Como é que eu sei que essa minha suposição é verdadeira? Fazendo a substituição. Aqui ficaria 10 vezes 1, que é 10, mais 20 vezes 4, que é 80. Ou seja, somando daria justamente o 90. Uma outra possível solução para esse meu problema é eu sacar 3 notas de 10 e sacar 3 notas de 20. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 20 é 60, somando está igual a 90. Poderia ter outra solução para esse meu problema? Poderia. Então, aqui nós estamos utilizando tentativas, tá certo? Então, depois desse exemplo, agora a gente passa realmente para a nossa atividade do livro. Vamos lá então para a resolução da nossa atividade. Na primeira questão, você observa que ele pede justamente para você dizer quais são das opções aquela que representa uma equação linear, tá certo? Então, ó, na letra A, eu tenho A menos B mais 2C igual a 3. Se você observar aqui, ó, você é capaz de identificar quem são as suas incógnitas, A, B e C. Você é capaz de identificar quem são os seus coeficientes. Nesse caso, você teria 1, menos 1 e 2. E você tem aqui o seu termo independente, ou seja, e todas são de grau 1. Então, aqui na letra A, você tem uma equação linear. Na letra B, você observa que aparece essa fração aqui, ó. Essa fração aqui, ó, é como se eu tivesse o inverso de y. Essa equação aqui, você poderia reescrever ela de outra forma. Vamos então reescrever ela de outra forma. Então ficaria, ó, se você reescrevesse ela, ficaria x mais y elevado a menos 1, que foi o que originou essa fração, tudo isso igual a 4. Eu pergunto para vocês, na fórmula, tem alguma coisa elevada a menos 1? Claro que não. Então, nesse caso, a letra B não representa uma equação linear. Na letra C, você tem x1, x2, x3 e x4, e x5, representando as incógnitas.
você tem os valores das suas coeficientes, menos 2, menos 1, 1, menos 1 e 1. Aí você se pergunta assim, professor, mas essas equações, essas incógnitas são de grau 1? São, porque o 1 que me interessa é o 1 que fica aqui em cima. Aqui eu sei que eu tenho o número 1, aqui do mesmo jeito. Esse valor que está embaixo é apenas para diferenciar os termos. Aqui poderia ser x, y, z, poderia ser qualquer outras letras, mas ele quis diferenciar pelo número, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma equação linear que atende às minhas características. Do mesmo jeito, ou melhor, algo que não vai acontecer na letra D, porque se você observar, aqui você tem as suas incógnitas todas de grau 2. Então aqui você já desconsidera. Do mesmo jeito aqui, você observa a letra E. Na letra E, você tem uma incógnita multiplicando outra. Isso não pode acontecer. Então, você já sabe que isso aqui não é uma equação linear. X menos y igual a 2. Opa, perfeito, né? Atendeu todas as nossas características. Você tem as incógnitas x e y, você tem os coeficientes 1 e menos 1, você tem o termo independente, que é 2, e você tem todas de grau 1. Então, na letra F, atende às nossas características. Na letra G, eu quero que você observe que aparece a raiz quadrada de x. Da mesma forma que eu fiz na letra B, isso aqui eu posso fazer uma transformação. A raiz quadrada de x é a mesma coisa, vou colocar aqui na frente para você. Isso aqui é a mesma coisa de x elevado a 1 sobre 2, mais y, mais 2z igual a 4. Na minha fórmula, eu tenho algum termo elevado a 1 sobre 2? Claro que não, então essa aqui você já desconsidera. Na letra H, eu tenho sim uma equação linear, apenas ela está um pouco desorganizada. Então, se eu quiser organizar ela, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia colocar menos m, menos n, trazendo o p para cá ele vem menos, tudo isso igual a 2. Você tem as incógnitas, você tem os termos independentes, você tem o coeficiente e todos de grau 1. Então, a letra H ela atende às minhas características. Questão respondida, vamos para a próxima. Na segunda questão, ele pede para você verificar quais das alternativas abaixo das letras A, B e C representam uma solução da minha equação. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição dos valores. Então, pegando aqui a substituição dos meus valores, ou seja, eu já sei que o primeiro valor vai representar o valor do meu x e o segundo valor representar o valor do meu y, ok? Então, vamos lá então. Fazendo aqui a substituição dos valores, vai ficar 2 que multiplica 2 menos 3, isso aqui tem que ser igual a 7. Resolvendo, só um detalhe muito importante, esse menos aqui é o menos da fórmula, tá ok? E esse menos aqui é o menos que vem junto com o número, então você separa entre parênteses para depois fazer o jogo de sinal. Então, nesse caso aqui ficou 2 vezes 2, que eu sei que é igual a 4, menos por menos é mais, então aqui fica 3, isso aqui tem que ser igual a 7. Ou seja, 4 mais 3 é 7, logicamente que eu sei que 7 é igual a 7, ou seja, aqui eu tenho uma solução. Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho 2 vezes 2 menos 7, tudo isso igual a 7. Então, eu tenho 2 vezes 2 é 4,
Então fica 4 menos 7 tem que ser igual a 7. Eu sei que 4 menos 7 é menos 3. Menos 3 é igual a 7? Logicamente que não. Então aqui, ó, você não tem um par ordenado que seja solução para essa minha equação. Passando para a próxima, vamos testar lá. Então vai ficar 2 vezes 5 menos 3 tem que ser igual a 7. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 3 é igual a 7. 10 menos 3 eu sei que é 7. Logo, 7 é igual a 7. E aqui eu tenho uma outra solução. Então, eu teria como solução a letra A e a letra C. Na terceira questão, pessoal, segue o mesmo exemplo da segunda, tá ok? Só porque no lugar de eu ter duas incógnitas, eu tenho três. Eu tenho um x, eu tenho um y e eu tenho um z. Então, nesse caso aqui, ó, é igual eu falei, eu tinha mostrado para vocês, ó. A primeira incógnita, ela vai representar o valor do meu x. A segunda incógnita representar o valor do meu y. E a terceira incógnita representar o valor do meu z. Vou fazer o quê? Vou fazer a substituição e vou ver se eu tenho uma igualdade que seja ou não verdadeira. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria, fazendo a substituição, ficaria menos 1 mais 2 vezes 3 mais 4 que multiplica o valor menos 1, tudo isso igual a 1. Então, fazendo aqui a resolução, como é que ficaria? Ficaria da seguinte maneira, ficaria menos 1 mais 6. 4 que multiplica menos 1 é igual a menos 4. Tudo isso igual a 1. Então, fazendo aqui a resolução, ficaria menos 1 mais 6 é 5. 5 menos 4 é 1. Logo, eu tenho que 1 é igual a 1. Ou seja, então, demonstrei que a letra A eu tenho uma solução que é verdadeira. Então, fazendo aqui a resolução da letra B, fazendo aqui para separar direitinho. Então, aqui nós tivemos a letra A. Na letra B, fazendo a substituição dos valores, eu tenho 0 mais 2 que multiplica menos 4 mais 4 que multiplica menos 1. Tudo isso tem que ser igual a 1. Então, fica 0 mais 2 vezes menos 4 é menos 8. Então, aqui eu vou colocar o menos 8. Aqui eu tenho 4 que multiplica menos 1 é menos 4. Então, aqui eu já poderia colocar logo o menos 4 de forma logo direta, não é isso? Então, aqui eu vou colocar o meu menos 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Então, aqui, ó, esse mais por menos vai ficar menos. Então, vai ficar 0 menos 8, que é menos 8. Então, vai ficar menos 8 menos 4. Menos 8 menos 4 é menos 12. Aí fica menos 12 é igual a 1? Logicamente que não. Então, nesse caso, a letra B não serve como alternativa para mim. Testar a letra C. Na letra C, deixa eu fazer aqui mais do ladinho para poder ficar melhor. Para a gente fazer logo a outra logo. Então, na letra C, vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1 é 2, mais
4 vezes 1 é 4, tem que ser igual a 1. 1 mais... Aqui é um 2, tá bom, pessoal? 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7. Aí, 7 é igual a 1? Logicamente que não. Então, a letra C também está descartada como solução. Então, para o último, nós temos a letra D. Então, na letra D, eu tenho uma fração. Então, não se assustem que não tem nada de dificuldade de trabalhar com fração. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 0 mais 2 vezes 0 mais 4, que vai multiplicar a minha fração 1 sobre 4. Tudo isso tem que ser igual a 1. Então, resolvendo, fica 0 mais 2 vezes 0 é 0. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Não é multiplicação? Multiplica pelo de cima, divide pelo que está embaixo. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, você coloca mais 1, tem que ser igual a 1. Logicamente que já dá para reparar que essa minha equação linear, meu conjunto de números é sim solução, porque quando eu somar aqui, ó, 1 vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, a letra D é solução da minha equação linear. Pessoal, vamos então para a nossa quinta questão. Na quinta questão, fala o seguinte: para um jantar beneficente foram vendidos convites a 80 ou 120 por pessoa. A arrecadação obtida com a venda dos convites foi 25.200. Letra A. Escreva uma equação linear relacionando as incógnitas x, números de convites de 80 vendidos, e y, números de convites de 120 vendidos, com a arrecadação obtida com a venda dos convites. Então é o seguinte, ó, nessa questão aqui, nós vamos ter que montar a nossa equação linear a partir dos valores já ditos por eles. Então é o seguinte, para facilitar a nossa vida, ele já nos disse que a quantidade a R$80 ele chama de x, e a quantidade vendida a 120 ele chama de y. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente for montar a nossa equação, basta pegar. Eu sei que foi vendida uma quantidade de x a 80. Então, eu sei que aqui fica 80x, mais uma quantidade vendida a 120. Então, aqui fica 120y, totalizando o valor de 25.200. Aqui está a nossa equação linear. Na letra B, ele fala o seguinte: é possível que o número de convites vendidos por 80 tenha sido 45 e 65? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que substituir na nossa equação para ver se nós encontramos o que ele pede. O seguinte, quando se fala em números de convite, nós estamos falando em números inteiros. Ele vendeu 1, 2, 3, 4, 5 convites. Então, se ele está me dando o valor do x em número inteiro, eu tenho que encontrar o valor do y também em número inteiro, ok? Então, ó, fazendo aqui a substituição, então vai ficar o seguinte, vai ficar resolvendo primeiro do 45. Então, fica 80 vezes o meu valor, que é 45, mais 120y igual a 25.200. Quando você multiplicar aqui o 80 vezes o 45, você acha um valor igual a 3.600. Esse 3.600 dessa multiplicação aqui vai passar para esse lado de cá fazendo a subtração. Então, para a gente não perder tanto tempo, vai ficar o seguinte:
vai ficar 120y é igual a 25.200 menos 3.600. Logo, eu vou ter 120y é igual a 25.200 menos 3.600. Você chega a um valor igual a 21.600. Logo, y é igual a 21.600 dividido pelo meu 120. Logo, o valor que você vai encontrar aqui é o valor igual a 180. E 180 é um número inteiro, assim como nós queríamos. Agora, vamos fazer com 65, mesmo processo, ok? Então, vamos lá. 80 que multiplica 65 mais 120y. Isso aqui é igual a 25.200. Se eu pegar o 80 e multiplicar pelo 65, eu acho o valor igual a 5.200. Então, eu vou pegar e vou passar logo pelo lado de lá com o sinal trocado, tá ok? Então, aqui vai ficar 120y é igual a 25.200 menos 5.200. Logo, eu tenho que 120y é igual a 20.000. Logo, y é igual ao meu 20.000 dividido por 120. Logo, y é igual a um valor igual a 166,6. Não é um número inteiro, então não serve para nós. Então, nesse caso aqui na letra B, o valor que serviria seria o 45. Para finalizarmos a quinta questão, agora vamos responder a letra C. Na letra C, ele fala o seguinte: é possível que o número de convites vendidos por 120 tenha sido o triplo do número de convites vendidos por 80 e a metade. Então é o seguinte, ó, vamos utilizar o mesmo processo que eu utilizei na letra B, só porque aqui, ó, vamos entender uma coisa. Ele está me dizendo que o valor da quantidade de 120 tem que ser o triplo da quantidade de 80. Ou seja, o que ele quer exatamente? Ele quer que o valor do y seja igual a 3 vezes o valor do x. Então, é isso aqui que eu vou utilizar para fazer a minha substituição. Pegando lá a minha equação, então fica 80x mais 120, aonde eu ia colocar o y, agora eu vou colocar o meu 3x, que vale o triplo. Tudo isso igual a 25.200. Agora sim, ó, eu posso fazer os meus cálculos. Então vai ficar o quê? Vai ficar 80x mais 360x é igual a 25.200. Logo, somando esses dois valores, vai ficar 440x é igual a 25.200. Logo, x é igual a 25.200 dividido pelo meu 440. Logo, x é igual
a 57,2. 57,2 é o mesmo processo. É o número inteiro de ingressos? Não, então não serve para mim. Então, nesse caso, o valor da quantidade de 120 não pode ser o triplo da quantidade de 80. Aí ele pergunta, e será que pode ser o dobro? Aí vamos fazer o mesmo processo. Então, nesse caso, ele quer que, desculpa, o dobro não, a metade. Então, nesse caso, o que ele quer? Ele quer que y seja igual ao valor do x dividido por 2. Então, é isso aqui que eu vou utilizar agora na minha questão. Então, vai ficar o quê? Então, nós teremos 80x mais 120 que multiplica x sobre 2, tudo isso igual a 25.200. Logo, eu tenho que 80x mais, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, então 120x, 120x dividido por 2 fica 60x. Então, 60x é igual a 25.200, logo fica 140x é igual a 25.200, x é igual a 25.200 dividido pelo meu 140, logo o valor do meu x é um valor igual a 180. É um número inteiro e é o número que eu estava procurando. Logo, ele não pode ser o triplo, mas a metade atende às condições que eu quero para a minha questão. Nesse caso, quinta questão respondida. Vamos para a próxima. Na oitava questão, ele fala o seguinte enunciado. Ele fala que Cíntia tem de pagar uma conta de R$ 35 e só dispõe de moedas de 1 e notas de 5. De quantos modos distintos poderá fazer o pagamento? Então, nessa questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar montar quem vai ser a minha equação linear. Então, nesse caso aqui, ó, quem vai ser as minhas incógnitas? Então, vai ser o quê? Eu sei que ela precisa de uma quantidade x de notas de 1, mais uma quantidade y de notas de 5, para poder totalizar o valor que ela tem, que nesse caso é R$ 35. Então, nesse caso, quantidade de notas de R$ 1, então vai ficar 1 vezes x, então eu posso colocar apenas o x, mais quantidade de notas de R$ 5, que seria y vezes 5, que eu posso colocar 5y, tudo isso daqui vai ser igual ao valor que ela quer encontrar, que é 35. Então, nesse caso aqui, pessoal, acabei de fazer o quê? Acabei de montar a minha equação linear. Agora, o que eu preciso? Encontrar valores que sejam solução para essa equação linear. Como é que eu vou fazer isso? Através de tentativas. Então, por exemplo, eu posso dizer que a quantidade de notas pode ser 5 e 6. Ah, professor, por que 5 e 6? Porque se você pegar 5 mais 5 vezes 6, que é 30, 5 mais 30 é 35. Então, eu vou testar as possíveis soluções que eu possa encontrar, tá certo? Eu posso dizer que essa quantidade pode ser 10 e 6 não, né? Mas no caso, deixa eu apagar aqui. Nesse caso ficaria 10, então aqui eu precisaria de um 5. Então poderia ser 10 e 5, 25, ficaria 25 mais 10, que é 35. Outra solução que eu posso encontrar seria 15
24, 23. Eu poderia colocar 25 notas de R$1 mais 2 notas de 5. Poderia colocar 30 notas de R$1 mais uma nota de 5. Poderia colocar 0 notas de R$1 mais 7 notas de 5. E para finalizar, eu poderia colocar 35 notas de R$1 mais 0 notas de R$5. Ou seja, então nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer esse pagamento de quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela poderia fazer esse pagamento de 8 maneiras. Então, agora passamos para a questão 10. Vamos então para a nossa última questão, 10ª. Então, na 10ª questão, ele fala o seguinte: uma equação linear com duas incógnitas apresenta os pares ordenados 1 em 1 e -2 e -3 como alguma de suas soluções. Aí ele pede: escreva uma equação linear que satisfaça tais condições. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala que a equação linear tem duas incógnitas, não é isso? Então, qual seria a fórmula dela? A fórmula dessa equação linear seria essa daqui, ó. Vamos escrever então aqui. Seria ax mais by igual a c, aonde você teria os valores dos coeficientes e as incógnitas e o termo independente. Nesse caso aqui, ó, no primeiro par ordenado, eu quero que vocês lembrem que esse primeiro valor aqui é do x, esse aqui é do y, aqui é do x, aqui é do y. Então, ó, eu posso montar minha equação. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria a primeira equação que você vai ter seria quem? Seria, aqui eu vou colocar 1 no lugar dele, então fica só o valor do a, mas aqui eu vou colocar 1 no lugar do y, então fica só o valor do b, e tudo isso aqui é igual a c. Então, aqui eu tenho minha primeira equação. Agora eu vou montar a minha segunda equação. Na minha segunda equação, então aqui vai ser -2, então fica menos 2a, mais, aqui você vai colocar outro valor que seria o -3, então aqui eu já posso colocar o sinal de menos. Então fica menos 3b. Tudo isso igual a c. Temos a nossa outra equação. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma equação e vou substituir na outra, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Porque as duas equações é igual a c. Então, é como se eu pegasse esse valor aqui e colocasse no lugar do c. Então, vai ficar o quê? Vai ficar, fazendo aqui embaixo, vai ficar a mais b é igual a menos 2a menos 3b. Agora, você pode escolher algum desses valores para você isolar. Então, nesse caso, eu vou querer isolar o valor do meu a, tá certo? Então, eu vou trazer ele para esse lado de cá com o sinal de mais. Então, fica a mais 2a, que fica 3a. Então, fica 3a é igual, esse valor que está mais passa para cá menos, então fica menos 3b menos b, fica menos 4b. Menos 4b, logo eu tenho que a é igual a menos 4b dividido por 3. Pronto, descobrimos o valor do a. A partir daqui, o que eu vou fazer? O que? Eu posso supor valores, ou seja, eu posso muito bem dizer, vamos fazer aqui uma suposição,
eu posso dizer que o valor do B seja igual a 3, fazendo a suposição, tá ok? Então, se o valor do B for igual a 3, eu vou poder encontrar o valor do A. Quem é que vai ser o valor do A? A é igual a menos 4, que multiplica 3, dividido por 3. Esse já posso cancelar com esse, logo o valor do meu A vai ser o quê? Logo, o valor do meu A vai ser igual a menos 4. Já tenho o valor do B, já tenho o valor do B, já tenho o valor do A, então agora basta encontrar o valor do C, que você pode substituir em qualquer uma dessas equações aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, para você encontrar o valor dele, eu vou substituir na primeira equação, tá certo? Então, fica menos 4 mais 3 é igual a C. Logo, o valor do meu C vai ser igual a menos 1. Aqui está o valor do C. Agora sim eu posso montar a minha equação para finalizar a letra A. Então, nesse caso, como é que ficaria? Ficaria da seguinte maneira. Ficaria menos 4x mais 3y tem que ser igual a menos 1. E aqui encontramos a resposta da minha letra A, que é a minha equação. Na letra B, ele quer o seguinte, ó, obtenha mais 3 soluções dessa equação. Se ele quer que você obtenha mais 3 soluções dessa equação, basta você fazer o quê? Basta você selecionar alguns valores e substituir na equação. Então aqui, ó, eu poderia muito bem dizer que eu poderia dizer que uma possível solução seria 0 para o valor do x. Se eu colocar 0 para o valor do x, logo eu encontraria o valor para y igual a menos 1 terço. Do mesmo jeito, eu poderia dizer que eu poderia colocar 0 para y. Se eu colocasse 0 para y, o valor do meu x seria 1 quarto. Então, aqui eu teria 1 quarto e 0. E uma outra solução possível seria eu dizer que o valor do x é igual a 3 quartos e logo eu encontraria o valor do y igual a 2 terços, certo? Então, são possíveis soluções que eu posso encontrar através do processo de substituição. Mas isso fica muito a critério de vocês, tá certo? Aqui eu coloquei o 0 para o x, aqui eu coloquei 0 para o y, e aqui eu tentei encontrar um valor de fração, mas vocês poderiam trabalhar apenas com números inteiros, ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. E lembre-se, acreditar que você pode já é o meio caminho andado para se chegar a seus objetivos, ok? Aguardo vocês para as próximas aulas. Vamos então para a nossa última questão, 10ª. Então, na 10ª questão, ele fala o seguinte: uma equação linear com duas incógnitas apresenta os pares ordenados 1 em 1 e menos 2 e menos 3 como alguma de suas soluções. Aí ele pede, escreva uma equação linear que satisfaça tais condições. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala que a equação linear tem duas incógnitas, não é isso? Então, qual seria a fórmula dela? A fórmula dessa equação linear seria essa daqui, ó. Vamos escrever então aqui. Seria ax mais by igual a c, aonde você teria os valores dos coeficientes e as incógnitas e o termo independente. Nesse caso aqui, ó, no primeiro par ordenado, eu quero que vocês lembrem que esse primeiro valor aqui é do x, esse aqui é do y, aqui é do x, aqui é do y. Então, ó, eu posso montar
montar minha equação. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria a primeira equação que você vai ter seria quem? Seria, aqui eu vou colocar 1 no lugar dele, então fica só o valor do A, mas aqui eu vou colocar 1 no lugar do Y, então fica só o valor do B, e tudo isso aqui é igual a C. Então aqui eu tenho minha primeira equação. Agora eu vou montar a minha segunda equação. Na minha segunda equação, então aqui vai ser menos 2, então fica menos 2A, mais aqui você vai colocar outro valor que seria o menos 3, então aqui eu já posso colocar o sinal de menos. Então fica menos 3B. Tudo isso igual a C. Temos a nossa outra equação. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma equação e vou substituir na outra, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Porque as duas equações é igual a C. Então é como se eu pegasse esse valor aqui e colocasse no lugar do C. Então vai ficar o quê? Vai ficar, fazendo aqui embaixo, vai ficar A mais B é igual a menos 2A menos 3B. Agora, você pode escolher algum desses valores para você isolar. Então, nesse caso, eu vou querer isolar o valor do meu A, tá certo? Então, eu vou trazer ele para esse lado de cá com o sinal de mais. Então, fica A mais 2A, que fica 3A. Então, fica 3A é igual, esse valor que está mais passa para cá menos, então fica menos 3B menos B, fica menos 4B. Menos 4B, logo eu tenho que A é igual a menos 4B dividido por 3. Pronto, descobrimos o valor do A. A partir daqui, o que eu vou fazer? O quê? Eu posso supor valores, ou seja, eu posso muito bem dizer, vamos fazer aqui uma suposição, eu posso dizer que o valor do B, seja igual a 3. Fazendo a suposição, tá ok? Então, se o valor do B for igual a 3, eu vou poder encontrar o valor do A. Quem é que vai ser o valor do A? A é igual a menos 4, que multiplica 3, dividido por 3. Esse já posso cancelar com esse, logo o valor do meu A vai ser o quê? Logo, o valor do meu A vai ser igual a menos 4. Já tenho o valor do B, já tenho o valor do B, já tenho o valor do A, então agora basta encontrar o valor do C, que você pode substituir em qualquer uma dessas equações aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, para você encontrar o valor dele, eu vou substituir na primeira equação, tá certo? Então, fica menos 4 mais 3 é igual a C. Logo, o valor do meu C vai ser igual a menos 1. Aqui está o valor do C. Agora sim eu posso montar a minha equação para finalizar a letra A. Então, nesse caso, como é que ficaria? Ficaria da seguinte maneira. Ficaria menos 4x mais 3y tem que ser igual a menos 1. E aqui encontramos a resposta da minha letra A, que é a minha equação. Na letra B, ele quer o seguinte, ó, obtenha mais 3 soluções dessa equação. Se ele quer que você obtenha mais 3 soluções dessa equação, basta você fazer o quê? Basta você selecionar alguns valores e substituir na equação. Então aqui, ó, eu poderia muito bem dizer que eu poderia dizer que uma possível solução seria 0 para o valor do x. Se eu colocar 0 para o valor do x, logo eu encontraria o valor para y igual a menos 1
menos 1/3. Do mesmo jeito, eu poderia dizer que eu poderia colocar 0 para y. Se eu colocasse 0 para y, o valor do meu x seria 1/4. Então, aqui eu teria 1/4 e 0. E uma outra solução possível seria eu dizer que o valor do x é igual a 3/4 e logo eu encontraria o valor do y igual a 2/3, certo? Então, são possíveis soluções que eu posso encontrar através do processo de substituição. Mas isso fica muito a critério de vocês, tá certo? Aqui eu coloquei o 0 para o x, aqui eu coloquei 0 para o y, e aqui eu tentei encontrar um valor de fração, mas vocês poderiam trabalhar apenas com números inteiros, ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. E lembre-se, acreditar que você pode já é o meio caminho andado para se chegar a seus objetivos, ok? Aguardo vocês para as próximas aulas.